Serpentes, animais que colocam medo em muitas pessoas e inspiração para muitos mitos. Mas como se tornaram o que são? De onde vieram e como perderam suas pernas? Sou Andy, biólogo, e essa é a Cassandra. A Cassandra é uma espécie fictícia, então não existe de verdade. Eu nomeei a espécie de Magnum boa viridis, Magnum boa sendo uma referência a Titano boa, e viridis pois era verde. Simples assim, só para responder antes de vocês perguntarem nos comentários. Mas para entendermos como se tornaram o que são, precisamos entender o que são. Serpentes fazem parte da ordem Squamata, que incluem os lagartos, serpentes e anfisbenas. Muitas pessoas acham que as características principais de uma serpente é a falta de membros, mas as anfisbenas também não possuem membros e não são serpentes. O que realmente caracteriza uma serpente é o crânio e a capacidade de deslocar a mandíbula e conseguir abrir muito a boca. Inclusive, os ossos das mandíbulas não são fusionados, com apenas uma cartilagem unindo. Tudo isso garante uma grande flexibilidade, permitindo que se alimentem de presas inteiras e maiores que suas cabeças. Elas também não possuem ouvido. Ao invés disso, a estrutura que é o ouvido em outros répteis é fundida com um crânio, permitindo que sintam a vibração do chão, além de, claro, possuírem muitas costelas e vértebras. Mas como todas essas características surgiram? A perda dos membros aconteceu em duas fases. Primeiro, os membros anteriores encolheram e então sumiram, seguidos pelos membros inferiores, encolhendo e então sumindo. Sabemos disso pelos registros fósseis. Há mais ou menos 151 milhões de anos atrás, viveram serpentes com todos os membros reduzidos, como o gênero Portugalophis. Podemos ver as quatro perninhas aqui. E o gênero Diablophis, com suas quatro perninhas aqui. Já ao redor de 90 milhões de anos atrás, segundo os registros fósseis, os membros anteriores já teriam se perdido, deixando as serpentes apenas com as perninhas de trás. Mas isso ainda não diz o como, e agora vem a controvérsia, pois há duas hipóteses para como as serpentes se tornaram o que são hoje. A primeira é a hipótese aquática, já que o movimento em que as serpentes se locomovem ajudaria a nadar e lembra como uma enguia se move. Segundo essa hipótese, as serpentes seriam descendentes do mosasauro, que descendeu de lagartos terrestres. Ele foi um predador pré-histórico que, assim como as cobras, desenvolveu um corpo alongado e adaptações na mandíbula para abrir muita boca e morder presas maiores. Essa teoria foi muito embasada pelo gênero Pachyracis, serpente com dois membros que foi encontrada próxima do Ramala, no céu da Palestina. Que na época em que vivia, 95 milhões de anos atrás, essa área era toda debaixo da água. Por muito tempo, então, os pescadores tentavam fazer um link entre a Pachyracis e o mosasauro. Até que faz sentido, né? A outra hipótese, e a minha favorita, é que elas descendem de lagartos terrestres, que andavam em buracos, escavavam a terra ou andavam na lama, onde os membros podem ser uma desvantagem e atrapalhar a locomoção de lugares apertados. Para mim, esse sempre foi o exemplo que me deram da evolução favorito. O exemplo de como as cobras perderam as pernas, segundo a hipótese terrestre. As cobras então viveriam em lugares apertados, em buracos, né, ou lugares com muitas raízes, se arrastando no chão, passando por lugares apertados. Nesses lugares, as pernas dos então lagartos atrapalhariam, enroscariam na terra, nos buracos, nas pedras, nos galhos, e seria uma desvantagem. Lagartos, então, que teriam a perna um pouquinho menor, teriam vantagem, conseguiriam se arrastar melhor e se infiltrar em lugares pequenos, assim conseguindo fugir de predadores ou capturar presas com mais facilidade. E no final, a evolução é sobre isso, sobre sobrevivência, sobre adaptações que permitem com que passem o gene, o DNA para frente. Então, os lagartos que tinham as pernas um pouquinho mais curtas, por simples sorte no DNA, eles tinham uma vantagem e sobreviviam mais e reproduziam mais. E passavam o DNA de ter a perna um pouquinho mais curta para frente. Assim, nas próximas gerações, os lagartos que tinham a perna um pouquinho menor tinham mais vantagem. E daí então sobreviviam mais e passavam para frente o DNA de ter a perna mais curta. E por sorte, em uma outra geração, alguns podem nascer com a perna um pouquinho mais curta. E daí então, ao longo de milhões de gerações, as serpentes foram aos poucos perdendo os membros. A evolução é algo que acontece em um período de tempo tão grande que às vezes é difícil da gente entender.
100% como ela funciona. E tá tudo bem. O importante é a gente lembrar que a evolução é um processo lento, que ocorre ao longo de muitas gerações e que tem vários fatores que vão influenciar como a evolução acontece. Então, assim, segundo a hipótese terrestre, os lagartos teriam evoluído para viver escavando a terra, ou andando na terra, ou andando em buracos, e então eles foram perdendo os membros. Mas por muito tempo, paquirraques e as serpentes marinhas encontradas em Ramallah eram os fósseis mais antigos. Então faz sentido, como eram os mais antigos, acharem que a origem é aquática das serpentes. Mas desde então, inúmeros fósseis terrestres foram encontrados, como a Najashi, encontrada na Argentina e que viveu na mesma época de paquirraques, e também tinha apenas os membros inferiores. Inclusive, as serpentes que eu mencionei antes, com os 4 membros, eram todas terrestres e viviam muito antes de paquirraques. Então será que não faz mais sentido a teoria da evolução terrestre? E se parar para pensar, a adaptação de trocar a audição pela percepção de vibração não faz mais sentido para o animal na terra do que na água? Em 2013, uma pesquisa analisou o DNA de mais de 4.000 espécies para tentar entender melhor a evolução das serpentes e onde se encaixam na árvore evolutiva. E segundo a pesquisa, o lagarto mais próximo que elas possivelmente descendem são a família Varanidae, família do dragão de Komodo e os lagartos monitores, ou seja, lagartos terrestres. Parece que a teoria terrestre ganhou a discussão, certo? Mas a família Varanidae é dita ser o parente mais próximo vivo dos mosassauros. Então, dependendo de como você interpreta esses dados genéticos, pode apoiar tanto a hipótese aquática quanto a terrestre. As serpentes evoluíram em uma velocidade muito maior que os lagartos, desenvolvendo uma gama de características diferentes adaptadas para os ambientes em que viviam. Temos até serpentes com membros vestigiais, inutilizados, como as encontradas em pythons e boas, o que pode indicar que os grupos de serpentes passaram pelo processo de perder um membro em ambientes e tempos diferentes, pelo mundo todo. No final, tudo que sabemos é que as serpentes vieram de lagartos. Qual linhagem de lagartos, como e qual caminho tomaram para se tornar o que é hoje, ainda é um mistério. Pelo menos com os dados que temos hoje. Quem sabe no futuro não podemos desvendar esse mistério? E não esquece de deixar o like, se inscrever e deixar um comentário com a sua opinião. As serpentes evoluíram em ambientes aquáticos ou terrestres?